Olá, bem-vindo à 8ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de conversar conosco é Maurício Silva de Lima. O Maurício Lima formou-se médico e fez residência em psiquiatria na Universidade Federal de Pelotas, onde também fez o seu mestrado em epidemiologia. O doutorado ele fez pela Universidade Federal de São Paulo e o pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria de Londres. Foi professor adjunto na Universidade Federal de Pelotas e pesquisador do CNPq. Suas linhas de pesquisa eram epidemiologia dos transtornos mentais, medicina baseada em evidências, revisão sistemática, meta-análise, esquizofrenia e depressão. Em 2003, passou a trabalhar como médico pesquisador da Eli Lilly e depois da Roche, empresas farmacêuticas às quais ele agregou valor, competência e seriedade nas ações em que participou. Sua produção científica é de cerca de 100 artigos em periódicos internacionais, além de vários capítulos de livros. Na indústria farmacêutica, seu trabalho foi focado no desenvolvimento e condução de estudos multicêntricos internacionais, fase 3B e 4, em neurociências, oncologia e doenças raras. Tudo bem, Maurício? Algo a acrescentar? Tudo bem, Etten. Boa tarde para vocês, Vinícius. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme para mim estar aqui com vocês e, através desse papo, também poder me aproximar ou me reaproximar de uma certa forma de colegas e amigos de longa data, mesmo que remotamente, né? Obrigado pelo convite, estou honrado. Nós é que agradecemos, é um prazer falar com você depois de tanto tempo. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria, sabe, Maurício, que os ouvintes soubessem da admiração que eu tenho por você, pela sua disciplina, seriedade, generosidade. Nós nos conhecemos há décadas e, apesar das limitações impostas pela distância, cultivamos uma boa amizade. Preparado? Vamos em frente, então? Você sabe que é recíproco, tudo que você falou, da mesma maneira, essa é a principal razão de eu estar extremamente satisfeito por esse encontro hoje. Vamos em frente. Legal. Maurício, conte-nos como que se deu sua escolha por medicina, depois por psiquiatria e pela epidemiologia. Vinícius, cada um tem uma história pessoal interessante, a gente sempre acha da gente interessante. Eu não sei se a minha foi interessante ou é típica, né? Eu tive uma pessoa que me inspirou muito, que era o meu padrinho, Paulo Renato Lino Rodrigues. Ele foi um psiquiatra em Porto Alegre, uma pessoa que era meu tio e padrinho, que eu sempre admirei muito, uma pessoa extremamente estudiosa, brilhante em tudo que ele fazia, e nós éramos muito próximos, né? Então eu sempre... quando ele estava na faculdade de medicina, quando ele estudava, fazia residência e tal, eu sempre acompanhei muito o trabalho dele e sempre admirei. E acho que isso também me fez, desde muito cedo, acho que a primeira vez que eu pensei em fazer psiquiatria, eu tinha uns 14 anos, 15 anos, e medicina veio depois. Medicina veio depois. Na verdade, eu fiz medicina para poder ser psiquiatra. Puxa vida. Foi uma coisa muito clara para mim, né, na entrada. E epidemiologia também foi uma coisa muito interessante. No ano que eu fui fazer vestibular, teve um momento em que eu desisti. Eu pensei, eu não vou fazer medicina porque é só psiquiatria que eu gosto. Eu não gosto de cirurgia, eu não gosto... Aquela ideia que a gente tem antes de entrar na faculdade, que não é tão curada assim, né? Tem, obviamente, a gente tem muita fantasia assim, de como são as coisas, mas pelo que eu sabia, eu pensei assim, olha, isso não faz sentido. Eu não sou o melhor aluno de biologia, a matéria que eu sempre me dei melhor é matemática, né? Eu gosto de matemática, e o que eu vou fazer em medicina, pô? Né? Mas aí chegou nos últimos 6 meses, né, que até eu tive uma conversa com esse meu tio, e que me ajudou muito. Quando eu disse para ele que eu não queria fazer medicina, ele me disse, olha, medicina te abre um campo muito amplo, né? Você pode ser psiquiatra, mas você pode, no caminho, na jornada também, descobrir que você gosta de outras coisas, né?
Então, não te preocupa que até matemática você vai conseguir dar um jeito de lidar, se é isso que realmente você quer. E foi o que aconteceu com a epidemiologia, né? Eu sempre quis fazer pesquisa também, não sei dizer bem porquê, até porque esse meu tio não fazia pesquisa, mas eu sempre tive uma curiosidade, sempre pensei em fazer alguma coisa ligada à saúde mental e pesquisa. E a epidemiologia veio de uma forma, não vou dizer totalmente casual, mas eu tive a sorte de fazer faculdade, em primeiro lugar, num curso, numa faculdade, né, numa universidade que era muito forte em psiquiatria. O Ethem deve lembrar do Darcy Buchain, que era um professor que fez história lá no Sul. Ele introduziu a psicanálise em Pelotas e eu diria que mais do que isso, ele introduziu o ensino de psicologia médica na faculdade de medicina. Os alunos eram expostos à psicologia médica durante 5 anos. Que beleza, rapaz. Dos 6. Era um programa fantástico, né? Em que ele explorava muito bem o aspecto humano da relação médico-paciente, obviamente que com um referencial psicanalítico, né? Mas então é uma coisa que, digamos, eu entrei na faculdade para fazer psiquiatria, né? E eu não sabia que essa faculdade era tão forte nessa área, em primeiro lugar. Segundo lugar, né? E aí veio uma coisa muito interessante. Epidemiologia, né? São números, né? Epidemiologia é sobre números, né? É como você entende um indivíduo dentro de uma população ou dentro de uma amostra, né? E como é que se distribuem as doenças. O melhor centro de epidemiologia da América Latina e um dos melhores do mundo, né? Está lá em Pelotas com o César Gomes Victor, né? Que é um professor fantástico. Ele foi meu professor no primeiro ano de faculdade e depois eu sempre acompanhei o que ele fez. O César também fez o doutorado dele em Londres, e o César criou uma estrutura de mestrado e doutorado e de pesquisa improvável lá em Pelotas. É como você e eu, tivemos algumas experiências de fazer pesquisa em cidades fora dos centros típicos, dos grandes centros. O César Victor extrapolou, porque ele foi para Pelotas, uma universidade pequena, e montou um dos maiores centros de epidemiologia do mundo, com toda certeza. Né? Que legal. Então, eu pude fazer medicina, né? Num curso muito focado em psicologia médica, e alguns anos depois que eu estava formado, já tinha uma boa prática clínica, o César e o Fernando Barros e outros colegas abriram a pós-graduação em epidemiologia lá em Pelotas. E aí eu entrei na segunda turma. Então eu tive a oportunidade de fazer tudo lá. Né? Então obviamente que uma parte foi planejada, mas uma boa parte na vida da gente não é, né? As coisas... Não, eu diria que a maior parte, viu? A gente tem essa ilusão de que controla exatamente. Coisa, né? Exatamente. Legal. E acho que você contou uma história que eu não consideraria típica, não, viu, Maurício? Eu acho que é bem peculiar sua, né? E muito interessante mesmo. E houve uma época em que você teve que tomar uma decisão entre esses interesses diversos. Como que você fez para agregar tudo isso? Como que foi tomar a decisão sobre o caminho a trilhar? Teve alguns momentos, Vinícius. Eu estava pensando agora que durante o meu curso de medicina teve só um momento de hesitação, né, com a psiquiatria, porque na verdade eu fui fazer estágio voluntário num hospital psiquiátrico, Hospital Espírita lá de Pelotas, o Ethem vai lembrar também. Sim. No meu primeiro ano de faculdade, eu tinha 18 anos, né, e passei as minhas férias de verão, 3 meses dentro de um hospital psiquiátrico sem nenhum treinamento, né, com pacientes. Voluntariamente? Você foi porque você quis? Voluntariamente. Porque você quis? Iniciativa sua? Iniciativa minha, porque eu quis. Né? E foi um negócio sensacional. Então, todo o meu curso era muito voltado para isso. No 6º ano, eu resolvi fazer tinha uma opção de se fazer uma formação mais focada em medicina geral, né? Com aquele conceito de medicina de família que também foi criado pelo departamento de epidemiologia do César Victor. E aí, aquilo mexeu comigo. Eu gostei muito da obstetrícia, né? Eu fiquei pensando assim, olha, essa é uma especialidade, imagina, né? Na grande maioria dos casos, ela tem um final muito feliz. Verdade. Né? Então,
não, será mesmo que eu quero viver o resto da minha vida com os dramas internos e com os transtornos mentais e as dores mentais, né? Então, mas assim, foi uma coisa que eu pensei, mas não chegou assim Foi uma dúvida que eu tive, né? E acho que a decisão para mim ficou clara no momento em que eu me questionei, bom, mas e aí, né? Mas o que eu gosto mesmo, né, de fazer? Aí eu me lembrei, bom, desde o primeiro ano que eu já estava lá e essa é a minha vida. Eu gostava de ir para o hospital psiquiátrico, eu gostava de fazer plantão, eu gostava de ver pacientes e o que você sabe que quando a gente faz medicina, boa parte dos colegas fica muito angustiado quando vai para o hospital psiquiátrico, né? E alguns de nós, por alguma dessas razões difíceis da gente explicar, a gente se sente confortável, a gente sente que está ajudando pessoas numa necessidade absurda e aquilo dá um sentido muito especial para tudo que a gente faz. Então esse foi um momento assim bem em que a vocação para mim ficou bem clara, porque eu tive que fazer uma escolha. Um outro momento foi quando eu tive a oportunidade de começar minha carreira de pesquisador através do mestrado em epidemiologia, porque como eu estava dizendo antes, eu já estava formado há 8 anos quando eu comecei meu mestrado, né? Não, na verdade eu estava formado, eu entrei como professor da faculdade em 91, então eu estava formado há 8 anos, quase 8 anos, e eu entrei no mestrado em 93, então eu estava formado há 10 anos quando eu entrei no mestrado. E ali eu sabia que não tinha volta. Ali eu sabia que eu ia deixar de ser um psiquiatra de consultório, né, ia ter que dividir, né, o meu tempo em consultório e docência e pesquisa, né? E ali também eu acho que essa questão de a vocação ficar clara, né, eu acho que foi um momento chave assim também, porque do ponto de vista financeiro, né, vocês sabem que um consultório, principalmente naquela época, privado, é muito mais interessante, mas eu pensei, não, é o que eu quero fazer, eu sempre quis fazer pesquisa, a oportunidade está aí de fazer um curso muito bom e de até trazer também um elemento que eu sempre senti falta na minha formação, que era lidar um pouquinho mais com números, né? Pensei, não, é isso, né? Então eu vou, né? Então esse foi um momento também, né? Fantástico. Difícil assim de tomar uma decisão, porque obviamente tive que abrir mão de algumas coisas, mas que você falou em vocação, eu acho que é isso, acho que quando você sente assim, né, é o que eu quero, é isso que eu gosto, eu sou apaixonado por isso, eu tenho que ir atrás. É preciso ter equilíbrio e se conhecer bem para ouvir esse chamado, né? Mas uma vez tendo isso claro, as coisas ganham todo um sentido, né? Exatamente. E foi até, acho que por isso que eu vou contar para você, que eu acho que talvez você se lembre, eu estava voltando de Pelotas, onde eu tinha ido dar uma aula a convite do Vanderlei da Mota, e aí eu liguei para você do aeroporto de Congonhas, porque eu falei, caramba, eu estava voltando então de Pelotas, parei em Congonhas, eu fui de avião, fui de ônibus de Pelotas para Porto Alegre, peguei um avião em Porto Alegre, fui até Congonhas e estava esperando o avião para vir para Ribeirão. Aí eu liguei para você e falei, caramba, nesse momento eu estou podendo estimar, Maurício, o que você fez durante, sei lá, quantos anos, né? Aí eu fiquei ali naquele momento, rapaz, uma admiração que eu já tinha, ali me deu uma ideia do tamanho da garra, da gana, da vontade de fazer, porque, olha, não deve ter sido fácil, não deve ter sido fácil. Você fez isso quinzenalmente por quanto tempo? Eu fiz isso semanalmente, na verdade, durante 1 ano e meio, porque era o período que eu estava fazendo as disciplinas, e aí, claro, né, que depois teve aí depois de eu ter concluído as disciplinas, eu ia mais, né, mais espaçado. Intervalos, né? Mas tem uma coisa muito interessante, Luiz, claro que eu lembro dessa ligação. O Vanderlei é um colega muito querido lá de Pelotas, que teve um papel muito importante na minha formação, né? O Vanderlei foi o professor que primeiro me emprestou o consultório, né? Olha ele só, e um outro, rapaz. Quando sabe que você está começando, aquela coisa, ele e um outro que você vai lembrar também, o Carlos Alberto Bandeira. Lembro muito do Bandeira, lógico. São colegas queridos, né? São sensacionais e então... inclusive, quando eu fiz esse esforço, eu tive muito apoio deles, porque
eu já era professor, né? Sim. E, obviamente, eles tiveram que... Eu pedi uma licença para fazer pós-graduação. Você sabe bem que nessas ocasiões, quem não está fazendo pós-graduação paga o pato, né? Porque você tem que ficar dando aula pelos caras que estão viajando, né? É verdade. E aí, umas duas coisas que eu me lembrei muito interessantes. Um outro personagem muito importante na minha formação, na minha vida, foi o Jair Mari. Né? Sei. Porque o Jair Mari foi aquele cara, assim, né, que eu pensei, quando eu começou a se formar na minha cabeça, assim, olha, o que eu queria era juntar epidemiologia e psiquiatria, aí eu encontro o Jair Mari, que tinha feito exatamente isso, né? É verdade. O Jair fez exatamente isso. E aí eu lembro até hoje que eu fui conversar em São Paulo com o Jair, assim, porque eu estava querendo fazer doutorado, e naquela época epidemiologia ainda não tinha doutorado, eles tinham só mestrado. Né? Senão, talvez por comodidade eu até tivesse feito lá, né? Mas eu confesso que eu também queria agora voltar para a psiquiatria. Fiz uma base em epidemiologia, legal, mas a minha profissão é psiquiatria. Aí eu fui lá conversar com o Jair, e aí é que surgiu essa questão da viagem, porque eu disse para ele, olha, Jair, aqui está minha dissertação de mestrado, eu não tenho possibilidade de me mudar para cá, eu tenho família, tenho meu consultório, tenho tudo lá, mas eu sei que você tem alguns alunos que viajam, né, que vêm e voltam, né? Né? Então, se você acha que isso é viável, eu vou me candidatar para o doutorado. E o Jair foi sensacional, né? Você conhece o Jair, é um outro cara que tem um coração gigante, né? Ele me disse assim, olha, Maurício, em primeiro lugar, a sua dissertação de mestrado não é uma dissertação de mestrado, é uma tese de doutorado, e você vai utilizar para a sua dissertação muito pouco. E ele tinha toda a razão. Então, o que eu quero que você faça é que você apresente lá, na época tinha que ter 2 artigos enviados para publicação, né? Isso aí é uma pequena parte de tudo que vai sair dessa pesquisa que você fez, né? E vem fazer o doutorado aqui com a gente e, né, a gente tenta conseguir uma bolsa para ajudar nessa despesa também, porque você vai estar viajando frequentemente, né? Olha só. E aí foi isso. A segunda coisa que foi, assim, muito marcante, assim, que me fez pensar muito na minha vida, é que eu pegava o avião sempre de Porto Alegre para São Paulo, sempre nas terças-feiras. Tá? Sei. Sempre mesmo avião. Né? E aí, chegou uma terça-feira, tinha um colega meu da Lilly, que eu não estava na Lilly na época, né? E ele era da Áustria, né? Ele é um austríaco. Então ele estava dando uma palestra lá em Porto Alegre, a meu convite, né? Eu conversei com alguns amigos em Porto Alegre e a gente estava aí fazendo um tour desse colega, né? Bom, chegou na terça-feira, esse colega me disse assim, olha, é tão difícil vir aqui, fica aqui, vamos comer um churrasco, vamos, né? Eu vou, acho que era umas 7 da noite, sei lá. Eu disse, puxa, mas eu tenho que estar lá, né, coisa e tal. E ele disse, não, fica aí, pô. Eu disse, pô, o cara é meu amigo, né, realmente veio lá da Áustria, fiquei. O avião que eu não peguei foi aquele que caiu em Congonhas. Tá brincando, você tá brincando, Maurício. O que é isso, cara? Tô falando sério. Caramba. Tô falando sério. Tanto que a minha família... Fiquei arrepiado aqui. O que é isso? Tanto que a minha família, eu só avisei a minha esposa, né? Eu não avisei todo mundo, porque eu avisei, olha, eu vou ficar aqui, viu? Então, né, vou ficar aqui em Porto Alegre, era o Martin Dossenbach, não sei se você lembra dele. Lembro dele, lembro dele. Um cara que veio bastante, um cara muito bom, muito... eu me lembro dele. Ele sempre gostou muito do Brasil, e ele foi... Eu disse para você salvou minha vida, né? Que coisa, tragédia, mas a minha mulher sabia, foi dormir tranquila e ninguém sabia, então deu um pânico na minha família, exatamente, foi um negócio bem difícil, assim, sabe? Eu fiquei algumas semanas, confesso que subir no avião de novo foi difícil, eu comecei a ter uma ansiedade brutal cada vez que eu entrava no voo. Nossa, mas é uma experiência daquelas que te faz... fazer um balanço da vida. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa. Eu não sabia disso não, Maurício. Puxa vida. Impressionante essa história, hein, Maurício? Impressionante mesmo. Poxa. Ô, Maurício, e a gente está te acompanhando aí na história da sua carreira. E aí chega nesse ponto da pós-graduação, né? Agora, a gente sabe que a sua carreira, ela
ela acaba indo para outros caminhos. Que outros pontos de decisão, que outros pontos de virada você apontaria até você chegar no que é hoje em dia a sua carreira? Uhum. Eu acho que o ponto de virada nesse sentido, Vinícius, foi em 2003, quando eu aceitei um convite assim, para aplicar para uma posição de gerente médico na Lilly, que o Ethem estava lembrando há pouco. Isso. 2003. Né? No ano anterior, um outro grande amigo nosso, José Bacalchuk, também tinha me sugerido se eu não queria considerar uma carreira na Janssen, que acho que tinha algumas posições abertas na época, e eu tive essa conversa com o Josué em 2002, eu disse para ele, olha, eu não sei se eu conseguiria abrir mão da minha vida acadêmica, do consultório, são coisas que eu gosto muito, né? Apesar de que naquele momento, aí, Vinícius, eu acho que o ponto de virada, digamos, teve coisas também que levaram para esse ponto, porque, por exemplo, eu fazia 70% do meu tempo pesquisa e só 30% consultório. Com o tempo, eu fui fazendo cada vez mais pesquisa, né? E, então, não era uma ruptura tão grande com um consultório que eu já estava diminuindo ao longo do tempo. E você sabe que quando você vira um psiquiatra assim que viaja, você não é o melhor psiquiatra, né? Porque os pacientes precisam da gente por perto, né? É verdade. Você tem que estar disponível. Não posso dizer, olha, estou em Congonhas. De novo, né? Toda semana eu estou aqui em Congonhas, né? Então, eu acho que talvez essa decisão mais difícil, assim, ao longo do tempo, ela foi sendo tomada com a dedicação para a pesquisa. O ponto de virada para mim, assim, foi exatamente assim, bom, eu estou no ambiente de pesquisa e, assim, eu trabalho na universidade que eu me formei, eu fiz um pós-doutorado lá na Inglaterra, que foi uma experiência sensacional, eu sempre quis morar no exterior também, ou ter uma experiência, pelo menos, no exterior, e a minha formação está pronta, e daqui para frente, né? O que eu sentia no mundo acadêmico é que os recursos eram muito limitados. Então a gente passava a grande maioria do tempo tentando conseguir coisas, muitas vezes, papel para impressora, uma bolsa de iniciação científica para poder ter um aluno um pouco mais dedicado. E eu pensava o seguinte, puxa vida, eu queria ter um pouco mais de recurso para fazer alguma coisa que pudesse ter um impacto maior. Porque no consultório você sente o impacto a nível individual, né? Em nível individual. Na pesquisa, para você ter um impacto coletivo, que aí, obviamente, tem uma outra dimensão, você tem que ter recurso, não tem como. Né? Verdade. Não tem como. E aí eu tinha duas opções. Ou me mudava por uma universidade né, com mais recursos, aí você tem, no Brasil, acho que você tem algumas alternativas interessantes, não que a vida dos pesquisadores na USP seja fácil, mas você tem a USP, você tem a Unifesp, eu vejo que eles continuam batalhando para conseguir manter uma estrutura de pesquisa, ou no exterior. Né? Sim. A indústria, para mim, surgiu com essa possibilidade assim, olha, né, eu tinha uma impressão dessas duas empresas que eu mencionei, através do Josué, que eu acho que, né, se eu estou bem lembrado, eu acho que foi o psiquiatra que abriu essa frente de trabalho no Brasil, na indústria farmacêutica. Acho né? que você tem razão, foi ele sim. Acho que foi ele, né? E um colega que nós sempre respeitamos muito, o José é um profissional fantástico, sempre foi um psiquiatra muito bom, muito bem formado, e que um dia foi para a indústria e ficou muito feliz lá. Então, tinha, digamos, a experiência do Josué, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito, e tinha o contato que eu tinha, que nós tivemos até, Luiz, de fazer pesquisa com a duloxetina. Era um ambiente na Lilly, na Janssen, muito ético. Em nenhum momento a gente sentia assim, que a empresa estava fazendo alguma pressão. Não tinha uma conversa sobre o que você prescrevia, nada. A gente tinha total liberdade de fazer a pesquisa, né, da maneira que ela tem que ser feita para proteger os pacientes, né? Pura verdade. E aí eu pensei, olha, né, esse é um ponto de virada, e para dizer bem a verdade, Vinícius, quando eu tomei essa decisão, eu entrei na Lilly Brasil e eu disse, olha, eu estou entrando na Lilly porque eu quero fazer carreira internacional. Então, esse foi um plano. Eu não sabia como, né? Sim. Na verdade, foi bem diferente do que eu pensei que seria a minha carreira internacional, mas ela aconteceu. Né? Então, perfeito.
Ô Maurício, e eu queria colocar uma lupa num ponto bem específico dessa história que você contou, porque o jovem psiquiatra que nos escuta aqui, ele imagina uma série de portas que a medicina, a psiquiatria pode abrir ele, carreiras diferentes, mas ele raramente pensa que a indústria farmacêutica pode ser uma dessas portas, pode ser uma carreira. Como é que esse convite chegou até você? Você consegue ter clareza sobre isso? Consigo. Eu acho que o trabalho que alguns pesquisadores no Brasil na época faziam, o Etten, a Sandra Ruschel, o Etten tem vários aí que a gente pode lembrar, nos aproximou da indústria farmacêutica, porque você tem razão, assim, não era e acho que ainda não é um caminho óbvio, né? Sim. Acho que é muito mais natural o cara ir trabalhar, o sujeito ir trabalhar numa universidade, fazer uma carreira acadêmica ou num hospital, né? A indústria não tem essa ligação direta, assim. Agora, para quem está no ambiente de pesquisa, participando de estudos multicêntricos, e também para quem tá no circuito mais acadêmico, você começa a conhecer as pessoas, e é muito em função disso que as oportunidades aparecem. Primeiro, você conhece as pessoas, conhece as empresas, e segundo, as empresas e as pessoas conhecem você. Sim. Então, na época a gente não usava essa palavra, mas é uma questão de network, fundamentalmente. Eu acho que para o psiquiatra que está começando, que está em formação, que eventualmente considerasse uma opção de ir para a indústria, seria importante ter em mente que ele vai ter que trabalhar essa network. Vai ter que ter um ponto de contato em que as empresas possam saber que aquele indivíduo existe e que o que ele faz tem algum sentido dentro daquela empresa, né? O sujeito tem que ter uma formação muito sólida em pesquisa, digamos, o conhecimento técnico de uma área terapêutica muitas vezes não é o mais importante, uma formação médica sólida e de pesquisa sólida é o mais importante, mas sem a network, realmente, a gente não sabe que as oportunidades existem, né? Legal, muito bom. Eu me lembro que quando você entrou na Lilly, você, não só você estava se destacando naquela ocasião por conta do estudo da duloxetina e que tinha sido muito bem conduzido lá em Pelotas, mas também porque eles estavam em busca de um sangue novo e você chegou com muitas ideias e fazendo uma verdadeira revolução lá dentro. Não sei se poderíamos chamar uma revolução, mas uma grande evolução, assim, em termos de como conduzir os trabalhos, reuniões de equipe, planejamento de estudo de novos ensaios, maneira de publicar os ensaios, assim. Eu me lembro que foi uma coisa muito legal, assim. Foi assim mesmo, não? Foi, Luiz. Eu acho que, né, é aquela coisa, né? Tá na hora certa também é importante, né? Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a Lilly, a Janssen, tinha algumas indústrias de inovação no Brasil que estavam tentando fazer do Brasil também um ambiente de pesquisa internacional, né? Isso é bem claro. Então, essa mudança digamos, de perfil, você falou, ela claramente aconteceu, né? Claramente aconteceu, porque o médico na indústria no Brasil, naquela época, dificilmente ele vinha do meio acadêmico ou era, como se chamava, a indústria chamava antes, um líder de opinião, né? Eram pessoas que faziam carreira, geralmente, toda a vida, mas era difícil, na época, uma pessoa ter uma carreira acadêmica e ir para a indústria farmacêutica. E a indústria fez um movimento consciente de poder atrair esse pessoal para poder, tudo que você percebeu que aconteceu, né? Por isso que eu disse que era o momento certo, né? Com as pessoas certas, né? Eu acho que eles viram que eu queria fazer isso e que era exatamente isso que eles estavam querendo fazer. Eles estavam querendo fazer com que o Brasil tivesse uma presença mais marcante na área de pesquisa clínica, né? E aí, quando eu entrei, foi uma época, eu te diria, que foi uma das épocas mais prazerosas, assim, da minha carreira, que foi exatamente assim, porque me deu aquela oportunidade de trabalhar com muita gente da nossa área. Sim. E nós conhecíamos os bons centros, porque a gente conhece muito mais do que a indústria, a gente era, né, colega, lógico, é verdade, a gente trabalhou junto, e todos assim, olha, não tem mistério, eu dizendo a Lilly, né, é só trabalhar com os caras certos, né, é só identificar as pessoas certas, tem muito pesquisador bom, tem muito pesquisador sério, né, vamos, digamos assim,
modificar um pouco essa percepção de que as coisas só acontecem em São Paulo e Rio de Janeiro. Aí era um viés pessoal, que você sabe que para nós de Ribeirão e de Pelotas isso é muito importante. Mas É verdade. só para dar um exemplo para você, na oncologia brasileira, o pesquisador clínico mais importante é de Ijuí, Rio Grande do Sul. Não diga, rapaz, olha só. O Frank. O Frank montou um serviço de oncologia para pesquisa clínica perfeito. Olha só. Porque começou a se perceber na época que os grandes centros também têm grandes dificuldades logísticas, de captação, acompanhar os pacientes, vocês sabem como é isso. Em cidades menores, a gente está muito mais próximo dos pacientes, dos ambientes deles, das famílias deles. Então, toda aquela questão de follow-up dos estudos era muito mais fácil, né? É muito mais fácil, na verdade, nesses centros menores. Mesmo. Exato, desde que eles fossem bem estruturados. Então, eu acho que foi realmente uma oportunidade muito legal, e por isso que eu disse antes que eu entrei na Lilly pensando assim, eu vou para Indianápolis um dia e aí vou trabalhar no desenvolvimento de uma molécula nova, né? Em esquizofrenia, depressão, essas áreas que eu gosto mais. Isso nunca aconteceu, né? Primeiro, nunca morei em Indianápolis, né? E segundo, que a primeira grande mudança que aconteceu na minha carreira na indústria é que em 2005, eu passei a ser diretor médico. Você deve lembrar disso também, que aí, além da psiquiatria, eu tomava conta da oncologia, diabetes e saúde da mulher. Então, quer dizer, eu passei de uma carreira de especialista em psiquiatria dentro da indústria para uma carreira de management, né, de liderança e de comandar grupo, que eu não tinha planejado, de maneira nenhuma, não tinha planejado isso. Curioso, mas você tinha, ao mesmo tempo, uma base sólida, né, uma base tanto de formação técnica, com o seu mestrado e os seus estudos em epidemiologia, como também as suas características pessoais, né, Maurício? Eu acho que isso também ajudou bastante, né? Você é um cara dado, simpático, acessível, né? Sério. Que legal, rapaz. Obrigado, você é muito generoso comigo, Luiz. Não, mas eu sou sincero, eu acho que não teria porquê. Não, eu sei disso. Só jogar confete em você. Você sabe que Não, eu sei disso, a admiração, você sabe também que é mútua, mas eu acho que você tem razão, assim, você está falando, na verdade, um ponto muito importante, que eu acho que são características pessoais que também ajudam, né, em determinada, porque isso que você falou, talvez uma pessoa um pouco mais introvertida, né, para esse tipo de escrevendo, talvez fosse um pouco mais difícil para essa pessoa, porque era exatamente o que a gente fazia, a gente conectava todo mundo com todo mundo, né? Os nossos congressos, na época, eu tenho muita saudade daquela época, aliás, que eu acho que a gente trabalhou com colegas excepcionais, né? Verdade. E era a gente meio que juntava os pontos, né? Então, que é uma característica bem de pessoas que são mais comunicativas e extrovertidas, né? Agora, eu tenho um irmão mais moço, né, que ele trabalha na indústria também. Ele é neurologista e ele trabalha com farmacovigilância. E ele é mais introvertido. É uma especialidade na indústria típica para o sujeito mais introvertido. Assim, né? Ele socialmente ele é divertido, mas no trabalho, assim, ele é um cara que gosta de sentar, focar e fazer o trabalho dele, né, com precisão. E isso é uma coisa interessante da indústria também, né? Cargo de liderança tem alguns, mas a maioria das pessoas, na verdade, são o que a gente chama de contribuidores individuais, né? Então, as características de personalidade também vão te ajudar a identificar aquela área que você vai se sentir mais confortável pessoalmente. Entendi. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E me diga uma coisa, Maurício, você então é um dos grandes amigos que eu tenho que trabalham e trabalharam na indústria. Como você falou, tem o Josué, tem o Zé Carlos Apolinário, o pessoal muito Apolinário. bom. E como é que seria um balanço, assim, como é que foi essa experiência? Você disse que a coisa não saiu bem como você planejava, mas que foi muito gratificante ao mesmo tempo. E como é que você faria assim, uma síntese para nós? E o que você tem feito hoje, Maurício? Eu acho que a síntese assim, foi bem aquilo que você falou no começo, né? Muito pouco da vida a gente
a gente planeja tudo que a gente pode, mas na verdade a capacidade da gente prever o que vai acontecer é muito limitada, né? Eu me preparei para ser um contribuidor individual e a empresa me mostrou, a indústria me mostrou que na verdade eu tinha características de liderança que eu nem sabia que eu tinha. Por exemplo, na faculdade eu tinha um grupo de pesquisa grande. Sim. E eu me lembro de um colega na indústria farmacêutica, que foi a primeira pessoa que me fez esse convite, na verdade, que foi o Philip Pruffer, né? Apesar do nome brasileiro, carioca, né, um sujeito sensacional, sim, ele me disse, olha, você é um líder e você não sabe. Então, que eu fiquei um pouco hesitante de ser diretor médico e tomar conta de outras áreas e perder um pouco aquela coisa de ser um especialista, que era uma sensação muito boa também, né? Você é uma área que você domina. Ele me disse, você vai sair um pouco da sua área de conforto e você vai abrir uma outra frente, é uma outra carreira. E hoje, né, quando eu olho para trás e vejo isso, uma outra pessoa que também me ajudou nesse momento da decisão, porque quando o Pruffer me ligou para me fazer esse convite, eu estava numa reunião com o Valentim Gentil Filho. Sim. E o Valentim Gentil Filho, que você conhece muito bem, também me disse assim, ô Maurício, vai lá, isso é para você, né? Então, muito interessante, né? Mas, assim, isso mudou bastante, assim, a maneira que hoje eu tenho que estudar coisas que eu não estudava antes. Só para você ter uma ideia, no meu último trabalho, eu era chefe global da área de oncologia da Takeda. E, óbvio que eu não virei um oncologista, porque isso demanda formação. Mas sim, eu tive que estudar muito oncologia, tive que estudar imunologia, né, que é uma coisa que eu jamais esperei que eu fosse fazer. Então, acho que o meu balanço, assim, agora já são 18 anos, né, que eu estou nessa área farmacêutica, é muito positivo. Eu tive experiências muito boas de vida também, de morar em lugares diferentes, de proporcionar para minha família uma vida diferente. A gente morou, né, saiu de São Paulo, que já por pelotense já é uma grande mudança, né, para uma grande já foi o primeiro choque cultural, assim, né? Eu amo São Paulo até hoje, né? Adoro São Paulo. Depois de São Paulo a gente foi para Londres. Eu já tinha feito meu pós-doc lá e regressar para Londres para trabalhar foi sensacional durante 3 anos. Depois teve aquele período que você deve lembrar que eu voltei para o Brasil através da Roche, fiquei 3 anos e meio. Né? Foi uma tentativa da gente voltar para o Brasil. A gente sentiu sempre, a carreira lá fora é bonita, mas é dura também, né? Você sente falta da família, sente falta dos amigos, sente falta de toda a sua rede social, né? Toda a sua cultura. Você é um estrangeiro, né? Por mais que você sempre esteja inserido, você é um estrangeiro. Sempre, Luiz. Você sempre é um estrangeiro. Sempre é um estrangeiro. Isso em vários momentos pesa. Mas aí, assim, né, a gente voltou, mas na verdade não foi... A gente se deu conta que matou a saudade, pronto. Na verdade, vamos voltar. Aí a gente foi para São Francisco, que foi minha primeira experiência nos Estados Unidos, foi muito boa, muito interessante. De lá a gente foi para a Suíça, né? E a minha família agora está na Inglaterra, onde a gente resolveu fazer a nossa base familiar, porque os meus filhos querem estudar lá. Né? E eu trabalhei o último ano e meio, durante a Covid, em Boston, né? Então, assim, muito pouco controle, né, sobre esses passos, porque aí quando você entra nessa carreira, é muito uma questão de surgem as oportunidades e a empresa procura você. Né? Ela procura você para coisas que você não vai aceitar. Por exemplo, teve um momento quando eu estava teve um momento quando eu estava em São Francisco que me ofereceram uma posição extremamente interessante na Roche, em Xangai. Né? E quando eu comentei com a minha mulher, eu percebi que ou era Xangai ou era meu casamento. Eu disse, não vai ser uma coisa boa isso, né? Mas fora, claro, mas na grande maioria das vezes a indústria é muito cuidadosa, assim, tem um planejamento que também foi uma diferença enorme que eu senti no ambiente mais de farma, é que a carreira de cada funcionário é planejada por profissionais com muito cuidado.
identificado os seus pontos fortes, identificadas as áreas que você tem que desenvolver, e você é treinado, preparado para chegar nos passos que você identifica, né, tomar os passos, melhor dizendo, nas posições que você identifica ao longo do tempo, com a ajuda de mentores, com a ajuda do seu manager, né, do seu chefe, né? Sim. Mas as oportunidades, né, tem que aparecer, alguém tem uma dança das cadeiras, né? Alguém tem que sair para outra pessoa entrar. Legal, que história legal. Ô Maurício, e você é sócio fundador da Pharma e-Connection. Conte-nos um pouco sobre esse seu lado empreendedor, empresarial, e qual que é a missão dessa empresa. Com prazer. Então, a Pharma e-Connection foi uma ideia que surgiu inicialmente com um colega pelo qual eu tenho muito apreço, que é o Carlos Gil. Carlos Gil é um oncologista, trabalhou muitos anos no INCA, né? Ele é especializado em câncer de pulmão, e o Carlos sempre foi um colega muito próximo no sentido de colaboração assim, entre a indústria e a parte mais acadêmica, né, no Brasil. Mesmo quando eu estava fora, eu sempre mantive contato com o Carlos. E naquelas conversas de vai num congresso, né, jantar e bater um papo, colocar a conversa em dia, a gente sempre falou, olha, um dia vamos abrir um negócio nosso. Mas teve um dia também que a gente falou, olha, isso tem que deixar de ser uma conversa de bar, né? E aí surgiu a Pharma e-Connection, né? Aí o Carlos me convidou para ir no Rio, né? Foi quando eu conheci a esposa dele, que hoje, na verdade, quem está tocando a Pharma e-Connection é a esposa do Carlos, que é a Paola Perdigão, né? Que é uma executiva brilhante. Mas a Pharma e-Connection surgiu assim de uma ideia que a gente teve muito específica no campo da oncologia, onde os medicamentos são muito caros. Medicamentos, você sabe bem que a área de oncologia se desenvolveu com relação às outras áreas médicas muito mais rápido nos últimos anos. Muito mais rápido, nossa. O progresso, o que a gente conhece hoje de biomarcadores, Isso. De farmacogenética. Farmacogenética, é absurdo. Imunoterapia, né? Realmente é. Exatamente. Bizarro, e isso mudou a história do câncer. Isso mudou, por exemplo, a história do CA de mama, né? Que era uma tragédia. Né? E hoje, identificar, não só tem formas de se identificar precocemente, como o tratamento é impressionante. A eficácia é muito grande, ou o câncer de próstata nos homens também. Mas tudo isso tem um custo enorme e tem um custo para o sistema, né? Tem um custo para o sistema de saúde do país, tem um custo para alguém tem que pagar essa conta. Lógico. Né? E é uma conta que não fecha, porque eu acho que um dos grandes desafios da indústria é exatamente diminuir o custo do desenvolvimento de moléculas, porque, né, como você sabe bem, tem a maior parte das moléculas descobertas em laboratório nunca viram medicamentos. Né? Falham. É verdade. É isso simplesmente falham. Então, a imensa maioria, né? A proporção é de uma para bilhares, né? Uma coisa absurda, exatamente, uma coisa assim. Então, as pessoas não têm noção disso. É bom até que saibam, que você traga esse dado, né? É absurdo, assim. A minha experiência, para você ter uma ideia, a parte mais interessante da minha experiência lá em São Francisco foi com 3 moléculas que falharam na fase 3. Puxa vida. A gente, quer dizer, a empresa já tinha gasto uma fortuna e simplesmente os resultados vieram negativos. E era uma droga para esquizofrenia, que talvez você deve lembrar, o bitopertin. Sim, lembro. Que poderia ajudar os sintomas negativos. Tinha um potencial, né? Isso, tinha um potencial. A empresa conduziu 6 estudos e 5 vieram negativos. 6 estudos grandes, né? Então, quer dizer, voltando para esse dilema assim, de custo, nós pensamos o seguinte, escuta, e qual é o outro grande assim, buraco negro, assim, aonde que se gasta muito na questão de acesso ao medicamento? Né? E é a distribuição. Né? Também, porque, é verdade. Né, todo esse custo alto, ele tem uma implicação de distribuição gigante, né? Porque imagina o dilema de um hospital ou de uma farmácia pequena
para poder adquirir esses medicamentos de alto custo. Né? Como é que você vai ter um inventário bom? Né? Como é que você vai ter o seu estoque? Né? Se você não sabe exatamente quando vai usar, e você, né, pode ter uma ideia da demanda, mas não faz muito sentido um hospital pequeno ou uma clínica pequena, né, né, digamos assim, gastar um dinheiro que não existe, na verdade, para ter esses medicamentos. Né? E ter, do ponto de vista sem certeza de que vai ser comercializado ou que vai ser utilizado. Então fica no estoque. Ninguém tem estoque disso, né? Ninguém tem estoque disso, Luiz. E tem uma outra coisa também, né? A indústria também não é uma área que a indústria domine, por incrível que pareça. Né? Então você tem a indústria farmacêutica desenvolve o produto, comercializa o produto, faz o marketing do produto, né? Continua, como você sabe, a fazer pesquisa depois que aprova, distribui o medicamento na indústria. Tá? Então, toda essa cadeia logística é o objetivo da Pharma eConnection. Né? A Pharma eConnection surgiu, né, para trazer uma solução mais inteligente e para conectar mais diretamente a indústria, né, e os usuários. Que legal. A ideia é chegar o mais perto do paciente possível. Então, a gente construiu uma plataforma inteligente utilizando inteligência artificial e basicamente essa plataforma permite que os hospitais de pequeno, médio porte e até mesmo os grandes possam optimizar o seu portfólio, porque na verdade você pode conversar com a indústria não sobre uma molécula, né? Primeiro você pode conversar diretamente, né? E segundo, né, o distribuidor continua fazendo a distribuição, mas esse contato vai permitir que você tenha uma negociação de portfólio. Entendi. Né? E isso, né, dá uma oportunidade assim para os hospitais e para as clínicas ser muito mais efetivo e diminuir o desperdício, que é gigante. Né? Muito legal. Bom. Eu queria que você soubesse, viu, Maurício, que eu estou muito feliz de saber que você está tão bem, que você está realizado. Puxa, que legal. Maurício, é incrível, né, ouvir você falando desse profissionalismo da indústria, por exemplo, na gestão de carreiras, né? E pela sua formação, você tem a oportunidade de enxergar a relação entre a indústria farmacêutica e o desenvolvimento científico de uma maneira muito peculiar e privilegiada até. Qual é, ou qual deveria ser, na sua visão, o papel da indústria no desenvolvimento da ciência? Essa é aquela pergunta de $1 milhão, né? Ou até mais. Né? Acho que a gente está falando, até mais, viu? Pesquisa, que $1 milhão não é nada, né? Vinícius, eu acho que que esse é digamos assim, muita coisa tem sido feita nesse sentido em algumas áreas. Vou dar um exemplo, mas eu te diria que tem que se fazer muito mais. Vou te dizer por quê. Até trabalhando na indústria, eu acho que a indústria tem tentado nos últimos anos se reinventar também. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás era uma prática muito comum, né, depois que um produto conseguisse aprovação da Anvisa, a atividade comercial pura. Ou seja, tinha um representante de vendas que ia no consultório, e aquilo era basicamente o que a indústria fazia depois que aprovava o medicamento. Depois, com o tempo, foram surgindo outras coisas, né? Foram surgindo outros, digamos, pontos de contato entre os médicos, os prescritores, as pessoas que estão encarregadas de prescrever o medicamento, o paciente e a indústria farmacêutica, né? Começou a ter oportunidade para pessoas não só médicos, mas farmacêuticos, pessoas com formação na área da saúde, para poder ter um contato um pouco mais, digamos, acadêmico, assim, não comercial, né, mas ter uma conversa mais acadêmica sobre um medicamento e com uma expectativa até de menos enviesada, né, estando dentro da indústria, eu acho que isso ainda foi muito tímido, né, eu acho que a indústria muito frequentemente ela ainda está muito presa ao modelo comercial bem-sucedido. E você sabe como é difícil mudar uma coisa bem-sucedida, porque você tem razão, tudo isso que vocês falaram é verdade. A indústria
assim, as coisas funcionam, tudo que você possa imaginar funciona, para tudo tem um processo, né? E os processos funcionam, e Sim. isso que o Luiz estava falando, isso, da vida acadêmica, né? É um mundo muito diferente, é um mundo muito diferente, onde você sente que você tem regras que todo mundo cumpre, tem regras não só para se conduzir pesquisa, mas tem regras de comportamento também, né? É verdade. Eu estou dizendo tudo isso porque eu acho o seguinte, eu acho que tem muita coisa que a indústria, hoje, como está, tem para dar para colaborar, para se criar uma colaboração, né? Não só com o ambiente acadêmico, mas eu diria também até provedores de saúde, né? E o governo, né? Que vão muito além de simplesmente promover os seus medicamentos, né? Entendi. Teve uma época também, que a gente, né, conviveu bastante com isso, em que era considerada uma prática, digamos assim, muito efetiva, o incentivo à pesquisa, que era um digamos, a indústria podia dar para um investigador um determinado grant, né? E esse pesquisador iria conduzir uma pesquisa aprovada pela indústria, né, né, digamos, com toda a liberdade, coisa e tal, e isso, obviamente, que aproxima as pessoas da empresa, os profissionais Verdade. conhecem. Ainda assim, eu acho uma coisa tímida. Eu acho que o exemplo que eu disse que eu ia dar também veio, de novo, da área da oncologia. Tem muitas áreas na oncologia hoje que os protocolos de estudos clínicos, não só de fase 3B4, né? Ao invés de vir prontos, como aqueles que a gente fez no passado, né, eles são desenvolvidos em colaboração. Então, digamos, a indústria desenvolve uma molécula. Quando chega naquele momento em que você vai ver, ok, né, esse aqui é um inibidor de tal enzima ou de tal sistema, potencialmente ele vai fazer isso, aquilo, há digamos, há um trabalho, né, colaborativo, né, com os centros acadêmicos mais fortes, e esses especialistas junto com a indústria vão dizer o seguinte, olha, potencialmente as melhores indicações, o que faz sentido, por tudo que a gente conhece, são estas, né? E estes são os estudos, né, que realmente podem nos levar a um plano de desenvolvimento, né, digamos, o mais curto possível, né? Mas que nos deem os melhores dados também para que a gente possa ver se essa molécula funciona ou não, né? Então, na oncologia, isso já é uma realidade. Por exemplo, tem no MD Anderson, né, que é uma instituição muito importante na área de câncer, tem vários exemplos desses modelos colaborativos em que o MD Anderson desenvolveu a molécula e aí chama a indústria para a indústria ajudar na execução dos estudos de desenvolvimento. Então, é uma coisa que pode funcionar dos dois lados. Entendi. Não preciso dizer... Olha, isso é novidade, hein? Isso aqui no Brasil dizer... é uma coisa distante da nossa realidade ainda, né? Eu acho que sim. Não preciso dizer que isso assim, pode resolver o problema crônico das universidades de financiamento, né? Sim. E para a indústria é uma grande solução também. É uma grande solução, porque é impossível a indústria contratar todos os melhores especialistas. Ela contrata um lá que outro, mas a complexidade que tem psiquiatria, neurologia, todas as áreas médicas, né? Vocês sabem, a gente tem especialista para muita coisa e ninguém sabe tudo. Então, imagina você, né, no momento em que você chegar e vai dizer, olha, estou com uma molécula interessante aqui, né? Vamos lá, eu vou pegar os caras que mais estudam depressão, os caras que mais estudam transtorno de ansiedade e vou dizer, olha, esse é o mecanismo de ação. O que vocês acham? Né? Digamos, esse tem que ser um modelo que vai além do, digamos assim, do advisory board, né? que é uma prática muito tradicional. Tem que ser um modelo contínuo em que a investigação está sempre em andamento e que quanto mais cedo, melhor. Quer dizer, olha, vamos investigar essa cadeia aqui, vamos investigar, você citou imunoterapia, então, olha, aqui parece que tem alguma coisa que faz sentido, né? Vamos investigar isso aqui juntos, né? Esse é um aspecto que eu acho que ainda tem que se expandir para muitas outras áreas. Na oncologia está cada vez se
fazendo mais. E o outro aspecto que eu mencionei rapidamente foi o governo. A questão do governo, eu acho que a indústria senta geralmente para negociar com o governo de uma maneira, vou usar uma expressão um pouco mais forte, mas um pouco egoísta, porque ela quer negociar com o governo um preço para o seu medicamento sem considerar que o governo tem que negociar com todas as outras indústrias todos os outros medicamentos. Sim. Então, quer dizer, essa conversa nem sempre é fácil, muitas vezes o benefício do medicamento está claro, mas você vai ouvir do governo, que no Brasil o grande pagador é o governo, né? Sim. Do SUS, que é uma situação excepcional em todo mundo, né? É verdade. Não se vê isso, né? E quem é que paga essa conta? Esse é o grande dilema. Então, acho que tem modelos também que a gente sabe que a indústria vai ter que mudar alguns paradigmas, né? Eu acho que o governo também vai ter que mudar algumas concepções. Escuta, a conta é muito grande, vamos dividir conta e vamos dividir risco. Aquilo que a gente está conversando antes, né? Bom, eu vou desenvolver 10 mil moléculas, 3 ou 4 vão dar certo, né? Eu vou ter um gasto. Lógico. Né? Então, isso é claro que isso é contado, que depois que essas 3 ou 4 dão certo, que você estende uma população, né, o custo vai crescer exponencialmente e, obviamente, se a molécula funciona, né, vai ser adicionado a outras. Enfim, né, você sabe bem que o gasto da saúde com medicamentos, com hospitalização, é uma equação que eu acho que o governo sozinho, a academia sozinha e a indústria sozinha não vão resolver. Bom, mudando um pouco de assunto, Maurício, o que é que você diria ao jovem psiquiatra que está se iniciando na carreira, quanto à direção a seguir, quanto aos obstáculos, digamos assim, previstos e a que postura ter diante desses obstáculos e dessas dificuldades? Uhum. Você sabe que você falou em postura, né? Me desculpa se eu vou me desviar um pouco da sua pergunta, mas não, eu pensei em postura no outro sentido também. Né? Uma coisa que eu acho que eu tenho me preocupado mesmo, você está muito mais perto disso do que eu, é com uma questão de postura médica, com uma questão de como o médico, psiquiatra jovem, psiquiatra em formação, também se forma como profissional. Qual é a imagem que ele vende, a consciência do impacto dessa imagem, e eu acho que a aceitação, assim, de que nós escolhemos uma especialidade em que as pessoas vão olhar para a gente muito além daquela visão que as pessoas já têm do médico de que, né, puxa vida, o cara vem aqui, vai resolver, né, vai entrar na minha vida e vai, né, me dar a solução mágica. Psiquiatra é mais além ainda, porque tem um aspecto que tudo isso se aplica às emoções, tudo isso se aplica, né, sim, sem dúvida, aos seus conflitos, aos seus relacionamentos e tudo mais. Então, eu não sei até que ponto as residências médicas, né, continuam investindo assim na questão de formação, na questão da postura médica, da postura do psiquiatra, de conscientizar assim como é sério essa escolha, como é séria essa escolha e a responsabilidade que a gente tem com todos os outros aspectos da vida da gente, para que os pacientes possam ver, né, em nós, né, um modelo que faça eles ficar mais felizes do que eles estão atualmente. E isso eu acho que traz muitas implicações assim, para como você leva a sua vida, para como você se posiciona no seu consultório e como você se posiciona nos ambientes acadêmicos e fora deles, né? Então, desculpa, essa foi um pouco fora do foco da sua pergunta, mas eu sei que você é muito preocupado com isso também, né? Sou, você sabe bem disso. Eu sei bem disso. E eu lamento que as coisas que os colegas talvez não pensem tanto nisso atualmente, daí inclusive a gente bater nessa tecla aqui no nosso podcast, do quanto isso realmente tem que ser cuidado, né? Exatamente. E com relação à sua pergunta mais especificamente, é um bom problema de se ter,
Né? Eu acho que você fazer psiquiatria e pensar assim que tem tanta coisa que você pode fazer, né, é um bom problema mesmo, né? Mas é um problema. Eu acho que dependendo de onde você está, tem colegas que a gente sabe que fazem uma escolha, olha, eu vou ser psiquiatra num lugar onde o meu cuidado médico vai ser mais necessário, não tem muitos profissionais lá. A Sim. possibilidade, a necessidade desse colega se especializar muito numa área não vai fazer tanto sentido quanto um colega que está em centros maiores como a gente está. Verdade. Né? Até porque tem muita gente, você vai acabar, bom, vou fazer minha formação em psiquiatria básica, talvez eu queira me especializar algum tipo de transtorno, como os ligados ao uso de álcool e drogas, ou de ansiedade, seja lá por exemplo, né? Isso tudo são possibilidades, né? E aí, dentro do contexto da nossa conversa de hoje, né, a indústria também, como uma possibilidade de que, assim, de quem gosta de pesquisa e né, considerando que não existe só o ambiente acadêmico para se fazer pesquisa, a indústria também, para algumas pessoas, pode ser uma opção interessante, né? Eu acho que são 3 anos a residência aí de vocês, né, Luiz? Sim, são 3 anos. Agora, obrigatoriamente, são 3 anos. São 3 anos, né? Mais um opcional depois, quando a gente está fazendo, a gente acha que é muito tempo. É verdade. A gente pensa que é até pouco, viu? Porque a gente tem que estudar, a gente tem que aprender e tem que se... Mais importante até do que aprender um determinado conteúdo é como é que para o resto da vida a gente vai se manter atualizado, como é que vai ficar a educação médica da gente dali para frente, e essas escolhas que você falou, né? Essas escolhas, bom, e agora, né? O que eu faço? Eu vou para um consultório, fico só no consultório, eu vou para o hospital, né? Ou eu vou perseguir uma vida acadêmica, ou eu vou atrás de um trabalho na indústria. Eu acho que a identificação dessas, digamos assim, e a exploração desses campos, a identificação do que você quer fazer, da onde você pode ser mais feliz, da onde você sente que vai contribuir mais, é um exercício de autoconhecimento, sem dúvida, tanto quanto um esforço de tentar saber um pouco melhor como funcionam todas essas coisas. Como você falou, o ambiente acadêmico também, eu e você, há muitos anos atrás, a gente viu isso com uma certa visão romântica, depois a gente entra e sabe que a vida não é fácil. Né? Não. A indústria também não. Né? Lógico que não. A indústria também não, mas assim, a gente também, sem conhecer as possibilidades, a gente pode até não saber em qual delas que você realmente vai se achar. Eu acho que o que é interessante. Eu acho que o que vocês estão fazendo é muito bom, porque esse tipo de conversa, assim, né? Muitas vezes, se o simples fato de você falar para uma pessoa, olha, isso existe, a pessoa pode procurar na web, né? Pode procurar colegas e tudo mais e buscar, mas é importante as pessoas saberem que existem as coisas, né? É verdade. Sem dúvida. Não, e você falou, nós resgatando algumas coisas que nós já conversamos e que eu acho que são, assim, preciosas, né? Então, que a medicina, como área de atuação, pode abrir muitos campos a serem explorados, que, como você falou, desde pacientes até números, o mesmo se dá com a psiquiatria. Você pode praticar boa psiquiatria em diversas vertentes, e quanto mais você sabe das possibilidades, melhor. Mas eu acho que você vai concordar comigo, não tem alternativa fácil. Não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Vamos para a indústria que é só alegria, vamos para consultório, atividade prática que vai ser a maravilha. Não existe isso. Não existe. Você vai ralar e vai comer grama e vai começar de baixo. Qualquer que seja o seu trajeto, né? Isso é importante que fique claro também, né? Muito claro. E se você me permite acrescentar mais uma coisa, você sempre abre mão de algumas coisas, e isso não é nunca um processo fácil. Até hoje, eu sinto saudade dos meus tempos acadêmicos, da nossa convivência, dos meus pacientes, né? Então, quer dizer, para fazer alguma coisa, você abre mão. É isso que você falou. Mas né?
E além de não ser fácil, então o que você está dizendo é que existe um grau de sacrifício também inevitável. Você não vai conseguir fazer, não é só um caminho pavimentado, você vai ter que passar por zonas muito acidentadas, muito turbulentas, sofridas, é verdade, fazendo sacrifícios, escolhas. É isso aí. É por isso que eu fico Sem feliz dúvida. de vê-lo realizado, sabendo que você teve uma trajetória, assim como o Vinícius falou, que não tem nada de típica, né? Você, como é a sua trajetória, talvez você ache que, não, acho que é assim mesmo, né? Mas olha, nós podemos te assegurar que não, viu? Ô Maurício, explorando um pouquinho mais ainda, o que você tem em termos de psiquiatria, né? O que você tem te preocupado atualmente? Que livros você indicaria para o psiquiatra em formação, que esteja interessado em compreender não só as possibilidades de trabalho na indústria, como também a especialidade como um todo? O que você anda lendo? Se teria alguma coisa que pudesse recomendar para os nossos colegas? Eu acho que sim. Vou começar pelo final da sua pergunta, né? O que eu ando lendo? Né? Essa é uma eu estou num momento que eu estou muito feliz, porque depois de passar 1 ano e meio lendo, quase 2 anos, na verdade, oncologia, eu agora estou fazendo uma lista de livros que eu vou ler. Que beleza! Então eu estou resgatando alguns livros que, na verdade, eu comprei e nunca consegui ler, né? E estou fazendo agora uma lista de livros que eu vou começar a ler, né? Alguns livros que eu estou lendo nesse momento diz respeito ao que eu estou fazendo, são alguns livros de management, né? Então, como é que você pode... Tem muita coisa acontecendo, a gente falou de várias coisas, assim, todas essas coisas podem ser aprofundadas. Tem muita gente estudando, por exemplo, como é que a indústria, não só farmacêutica, pode ser mais flexível, porque o que a gente estava falando do custo alto de pesquisa, né, tem muito a ver com o fato da indústria criar muitas vezes, e das estruturas de negócio criar estruturas rígidas. Sim. Por exemplo, se você sabe que a maior parte das suas moléculas falha, né, não vai dar certo, você tem que ter uma estrutura montada, né, não necessariamente só para o sucesso, você tem que ter uma estrutura que contempla, né, porque faz parte, não é que faça parte, a maior parte do processo de desenvolvimento é exatamente as moléculas não serem ou eficazes ou seguras, né, frequentemente nenhuma nem outra, né. Então, eu estou tentando ler assim, ler. Aqui em São Francisco, aqui no Vale do Silício, tem um autor que se chama Stuart Evans, né, que ele desenvolveu, depois eu posso passar para você até, ele escreveu um capítulo sobre o meu trabalho na Genentech em 2015, 16, que eu tinha desenvolvido um modelo de flexibilidade para lidar com essas incertezas no pipeline. Essa é uma área que eu acho muito interessante, assim, é muito legal de ler. Então eu estou com livros que eles estão aplicando aqui no Vale do Silício bastante, modelos que eles chamam agora de ultraflexibilidade, que está acontecendo com as indústrias de inovação. Por que eu estou lendo isso? Porque eu fico lendo esses livros e fico pensando na nossa área, né? Obviamente, o que a gente pode fazer na nossa área, né? Tem muitos exemplos em outras áreas totalmente, aparentemente sem nada a ver com a medicina e a psiquiatria, e que a gente aprende com elas, né? Então, eu acho que o psiquiatra, sabe, por mais que seja difícil, né, eu sei que o tempo é puxado, né, a residência é puxada e tem que ser puxada, mas eu diria assim, abre o leque, tenta, em primeiro lugar, ter uma formação metodológica forte. Né? Sólida, né? Sólida. Quer dizer, o psiquiatra não pode ficar refém, a gente estava falando antes das atividades promocionais, né? Não pode ficar refém de uma bula ou refém de uma propaganda, né? O psiquiatra tem que saber ler um artigo científico sem fugir da seção de material e métodos. Você sabe que nós há muito tempo brigamos por isso. Muitos anos a gente briga por isso, né? Então, verdade. Isso não pode. Essa é a parte que você tem que prestar mais atenção para saber se a pesquisa vale alguma coisa ou se você joga no cesto lixo, né? Exatamente. Então, assim, investir nisso, né? Investir também, assim, olha para outras áreas, sabe? Não só dentro da medicina, mas muitas vezes olha para outras áreas humanas, olha o que está acontecendo na tecnologia,
porque tem muita coisa para a gente aprender por aí e trazer um outro olhar que a gente faz na prática psiquiátrica, né? É claro que a psiquiatria agora está muito em evidência com a questão do Covid, da pandemia, né? É verdade. E essa é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade muito importante. Outra oportunidade muito importante também é a aprovação pelo FDA de um produto para Alzheimer, né? Que foi uma aprovação extremamente polêmica, porque os dados de eficácia são muito pobres. Exato. Mas né, são, eu diria, constrangedores, né? Isso. O FDA ficou sob pressão, mas o que está acontecendo, né? Há um entendimento agora de que o FDA quer forçar desenvolvimento nessa área. Por quê? Nós estamos vendo mais. Lógico. Né? Então, quer dizer, tem um mundo aí fora. Eu acho que a gente vai voltar para aquela concepção que antes eu achava que era romântica, hoje eu acho que é necessidade fundamental. Assim, o psiquiatra tem que ser um iluminado, o psiquiatra tem que ser um sujeito que lê, que sabe o que está acontecendo, né? que é curioso e que nunca tá satisfeito e nunca se sente pronto. Então eu acho que ao invés de recomendar um livro, eu diria assim, né? Olha, você pode ler qualquer coisa, mas faça a sua formação bem sólida no sentido de metodologia, de entender o que é uma pesquisa, de entender o que você está lendo, né? E abra o leque. Perfeito. Genial. Gostei da sua definição. Realmente tem que ser curioso, resiliente, porque essa situação de nunca estar pronto acaba também, às vezes, cansando um pouco, né? Com certeza. Mas exatamente mas isso que você estava falando tem toda antes, razão, né? Mas exatamente o que você estava falando antes, né? Que a gente sabe disso, né? Que nada na vida de bom vem sem esforço, né? Não vem. E a gente tenho certeza que os alunos de vocês, a gente vê, né, que as pessoas são esforçadas, têm sonhos, né? Ambiciosas, e é muito importante elas saber que é isso, né? Que tem muita coisa para ser feita, mas que vai vir com bastante sacrifício, né? Não tem dúvida. Eu brinco, Maurício, com alunos e ouvintes aqui do podcast, que se queria um caminho fácil, deveria ter escolhido física de moléculas subatômicas, sabe? De partículas subatômicas, não psiquiatria. Exatamente. Psiquiatria, não vai ser fácil, não. Ô Maurício, e a seu ver, quais são os conhecimentos, habilidades essenciais na formação de um psiquiatra? É possível gerar uma pequena lista aí com essas habilidades e conhecimentos? Olha, eu fico até constrangido de responder essa pergunta tendo o Luiz Alberto Etting aqui do meu lado. É verdade. Virtualmente do meu lado. O Luiz sabe muito mais, isso do que eu, né? Mas eu posso dar o meu palpite, assim. Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, então a questão da formação humana, né? A questão da postura médica, de ter um interesse genuíno pelo paciente, essas são qualidades essenciais, né? Isso aí eu acho que não é por mais que haja controvérsia, não é uma especialidade qualquer, não é uma especialidade, é diferente das outras especialidades. É única. A gente tem um passaporte concedido pelos pacientes, pelas suas famílias, né, para entrar na vida dessas pessoas de uma maneira assustadora, na verdade. Perfeito. Né? E com isso, eu acho que vem uma responsabilidade gigante, absolutamente gigante, que vai tocar em todos os aspectos da vida da gente. Eu lembro até hoje, quando eu tinha meu consultório lá em Pelotas, que óbvio que as coisas mudaram bastante, mas assim, as pessoas olhavam até para os filhos da gente, para saber se os filhos do fulano são muito desregrados, o cara não deve ser bom psiquiatra e tal. Dá uma ideia quer dizer, da figura, não é que você tem que corresponder a essa expectativa sempre. Você é um indivíduo normal e vai tentar fazer o melhor que você pode em tudo, mas isso dá uma ideia para a gente né, de como as pessoas, né, olham por um profissional que está ali para cuidar, né, para ajudar a pessoa
aliviar o sofrimento mental. Então, acho que essa primeira parte é fundamental. E eu sei que as boas residências dedicam tempo para isso, dedicam bons supervisores que vão, né? Porque nós somos o nosso instrumento. Isso. Então, a gente tem que estar calibrado. Como qualquer instrumento, a gente tem que estar calibrado, né? Eu acho que talvez a outra coisa, né, também que a gente comentou hoje é realmente a questão de nunca se sentir pronto, né? Tem outras especialidades, eu estava lembrando assim eu tenho um outro irmão que é cirurgião plástico e claro que tem muito desenvolvimento, tem técnicas novas, mas a cirurgia plástica, o desenvolvimento das técnicas novas se dá basicamente nos grandes centros e por cirurgiões que individualmente desenvolvem, né? Eventualmente tem uma tecnologia ou outra, mas basicamente, né, o cirurgião, ele desenvolve certas habilidades cirúrgicas e ele fica usando o resto da vida, né? E digamos que tem um conjunto de habilidades de relacionamento, de saber entrevistar um paciente, que se aplica também para a gente. Agora, a parte digamos, de como funciona o cérebro, de como a gente está tentando entender o cérebro, quais as abordagens, isso aí, primeiro, a gente sabe que não sabe quase nada, e segundo, a gente sabe que não vai ser sempre assim. Então, tem que ter um sujeito que eu acho que saiba lidar com essa frustração, né? Eu acho que... Eu costumava dizer, você falou numa coisa muito importante, resiliência. O psiquiatra tem que ter uma resiliência danada, e acho que também tem que ser um inquieto de uma certa maneira, sabe? Porque não é uma vida acomodada. Não, né? É verdade. Não é uma vida acomodada. Então, e eu acho assim, como talvez o último ponto, né, que eu acho que para mim sempre foi muito prazeroso, assim, sempre foi uma coisa que compensava todos os esforços e tal, e as ansiedades, né? É o convívio com colegas com quem a gente tem afinidades, né? Porque a gente precisa muito disso, né? A psiquiatria é uma especialidade muito solitária. Bom, eu queria dizer, então, olha, muito, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo para nos dar essa entrevista aqui no PQU Podcast. E antes de finalizarmos essa conversa, Maurício, você gostaria de dizer alguma coisa a mais? Olha, um enorme prazer conversar com vocês. Sinceramente, durante a nossa conversa, assim, eu me vi, né, pensando e lembrando de coisas muito boas na minha vida. Então, de novo, muito obrigado pelo convite, né? Em preparação assim para nossa conversa, ontem à noite estava pensando assim, né, como é que eu me defino, né? Quando perguntam assim, o que eu sou hoje? Eu sou um executivo? Eu sou não sei o quê? A primeira coisa que me vem na cabeça, eu sou psiquiatra. Legal. Eu sou um psiquiatra e eu tenho muito orgulho disso. E tudo bem, eu faço umas coisas que, digamos, não é uma coisa que o psiquiatra tipicamente faz hoje, mas foi o que me trouxe onde eu estou. E a psiquiatria tem sido muito generosa comigo, e prática de psiquiatria em todos os seus aspectos, desde o consultório até a parte acadêmica. Então vocês me proporcionaram esse contato com uma área que me é muito, muito especial. Obrigado a vocês. Eu queria dizer, Maurício, então, que eu acho que o fato de você ser psiquiatra, e eu o considero um bom psiquiatra, e eu sei do que estou falando, eu acho que isso fez com que você chegasse até onde chegasse sendo a pessoa que é, podendo agregar esse valor, porque eu não duvido que existam outros executivos, outros empreendedores e até outros líderes que sejam muito competentes, mas o fato de você ser psiquiatra e de ter tido essa formação e de ter essa visão humanista, eu acho que acaba te distinguindo entre os seus pares. Então, olha, valeu mesmo. Um grande abraço para você e até uma outra oportunidade. Muito obrigado, Luiz e Vinícius. Um grande abraço para vocês também. Obrigado, Maurício. Um abraço. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.